Well done, boys. Looks like ice-cold sushi for breakfast. Boa tarde, queridos telespectadores do jornal História em Pauta. Hoje iremos falar de um assunto que é tão distante tanto em época quanto em localização, no feudalismo da Europa do século XI. Nós iremos com o nosso jornalista Lucas, que está na França, em Provence, num local onde o feudalismo era muito influente na época. Boa tarde, Raquel. Estou aqui com a Antonieta. Ela se diz ser uma serva. Antonieta, você poderia falar um pouco mais da sua função? Sim, posso sim. Eu e minha família, a gente mora nas terras de São Antônio. E por isso, mais da metade da nossa colheita fica nas mãos dele. Que interessante. Mas você poderia falar um pouco por que os senhores feudais ficam com mais da metade do rendimento de vocês? Eles concedem a terra com essa condição. Ok. Uma perguntinha. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Não sei, acho que servindo por aqui mesmo. Ok. Obrigado por tudo. Acho que com isso a gente pode ter uma boa demonstração de como é a vida de você. Agora é com você, Raquel. Muito obrigado, Lucas. E como podemos ver, muitos camponeses vivem a situação de servo e de senhor, sendo sujeito a duas coisas, a terra e ao senhor. Sendo que o senhor tinha poder sobre o seu corpo e seu trabalho, tendo que dar uma parte do seu trabalho ao senhor no final do mês. Sendo a terra que ele não poderia ter a sua provisão de vida, sem trabalhar nas terras do senhor, ficando assim sujeito às ordens que ele impunha a ele e até às suas regras. Agora vamos mostrar o outro lado da moeda. Além do camponês, temos também o senhor. Vamos mostrar o seu lado. Agora é com você, Lucas. Olá, Raquel. Eu estou aqui com Isadora, que diz ter vários servos, mas não conhece essa palavra chamada feudalismo. Ela conhece uma similar, o feudo. Isadora, você poderia falar um pouco mais sobre o que é esse tal de feudo? O feudo não é nada mais nada menos do que a terra usada para a posse e para o usufruto. Bom, também temos o senhorio, que é o domínio sobre a terra. Entendi. Mas quem é que concede essas terras? Os responsáveis por essas terras somos nós, senhores feudais, também conhecidos como suceranos, e inclusive tem uma vassala aqui hoje no castelo. Ali, ela tá olhando. Sim, e quem cuida das terras somos nós, os vassalos, que temos o direito ali de cuidar dos servos e da terra, enquanto o suzerano, que tem tantas terras, não consegue cuidar. Então quer dizer que o feudo é o que movimenta a economia? Exatamente. Por isso quase nem temos moeda. Vocês dois poderiam falar um pouco sobre a vassalagem? Bom, o suzerano concede terras para um vassalo, que também é um nobre, onde o suzerano dá as terras e o vassalo promete serviços militares e serviços ao suzerano. E dentro dessa relação temos também os direitos consuetudinários, que os suceranos têm o dever de proteger seus vassalos e servos. Interessante. Mas onde é que vem tantos servos assim? Bom, muitas famílias de servos estão aqui há décadas, mas sempre surgem novos quando um camponês livre entra em dívida comigo, tendo que pagar então sua própria liberdade. Interessante. Acho que isso é tudo por agora. É com você, Raquel. Como vimos nessa reportagem, o feudo era uma parte muito importante da sociedade, sendo uma sociedade agrícola. Outra parte também que vimos era que os vassalos suzeranos tinham uma posição muito alta na pirâmide social da época. Outra parte agora muito importante que queremos ver é a religião, uma das bases dessa sociedade. Iremos agora entrevistar uma pessoa do clero. É com você. Olá, Raquel, aqui é a Lídia e eu estou aqui com o Bispo João. E a gente estava conversando sobre essa importância do clero na sociedade. Pode contar um pouquinho pra gente, João? Claro. Bem, nós do clero somos oradores, mas também atuamos como senhores feudais, administrando o dízimo da nossa linda igreja querida católica. Falando em impor leis, quem deveria fazer isso não era a realeza? Deveria. Por que eu estou vendo que a realeza não tem esse cargo tão importante quanto os outros? É melhor eu começar do início. Antes daqui ser França, aqui estava localizado o Império Romano. E o motivo essencial de estarmos aqui agora é por causa da queda dele. Até o século III d.C., a economia essencial deles eram os escravos, que eles conseguiam em guerras de conquista. Quando o Império chegou ao limite territorial, não havia mais guerras, então a mão escrava começou a ficar escassa.
Os donos de fazenda, vendo vantagem nisso, começou a distribuir pedaços da própria terra para os trabalhadores, fazendo com que os trabalhadores trabalhassem para eles, dando a maior parte do que eles conseguiam nas terras para eles e ficando com a menor parte, começando o regime de colonato. Depois desse problema, vieram as invasões germânicas, que acelerou o processo de declínio deles, pois fez com que o poder central decaísse e a influência da autoridade real diminuísse ao longo do passar do tempo. E fez também com que outros cargos, como bispos e senhores feudais, tivessem mais influência. Bom, pelo menos a família real ainda é respeitada e ainda podemos atuar em guerras. Uau, quantas mudanças e etapas ao longo dos anos. Ficamos por aqui, Raquel. Impressionante como conhecer as tantas etapas, tantas guerras e até invasões germânicas para chegar até o feudalismo. Agora vamos falar de uma pessoa em um contexto diferente, no século XIV, para ver como está o feudalismo na época dela. É com você. Estou aqui com o burguês Guilherme. Guilherme nos falou que a economia já não é mais tão ligada ao feudo, e sim ao comércio. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, Guilherme? Ah, sim. Isso acontece porque mesmo naquela época que já existiam os senhores feudais, assim, os camponeses, os servidão e tal, ainda existiam terras que não eram ligadas aos senhores feudais, que eram as chamadas vilas, onde burgueses e artesãos moravam e produziam utensílios como coisas de cozinha, calçado, vestimenta, ferramenta de trabalho. E isso deixou que o comércio não deixasse de existir. E de um tempo para cá, começou a ter uma queda na produção agrícola. Começou a se alastrar doenças como a peste negra. Os camponeses ficaram revoltados com o aumento de impostos, com o aumento da fome. E começaram a usar mais moedas também, fazendo com que os feudos se esvaziassem, deixando nossa economia não tão ligada à produção rural. Nossa, mas que baita mudança, hein? Hoje mostramos muito para vocês, nossa audiência, como era o feudalismo e como funcionava na época medieval. Porém, infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Agora eu quero desejar a vocês uma boa tarde, bom dia e boa noite para toda a nossa audiência. Muito obrigada por nos assistir e é isso. Portanto, concluímos que temos os servos, os nobres e a rainha.